Eu saí daqui em 1973, na verdade, que foi o ano que eu entreguei meu relatório. Não? E fiz estágio aqui no Itaú, né? No setor de cereais, farinha e panificação. Só que como estagiário, e tinha um outro rapaz que não era daqui, a gente viu que não tinha muito futuro, que as indústrias de farinha, ou mesmo de panificação, que era muito pouca, não tinha esse cargo técnico, não. Eu acabei de ir embora para São Paulo, fui trabalhar numa indústria farmacêutica, em 5 ex-alunos aqui nós montamos uma república, 3 trabalhavam na mesma empresa, Laboratório Zabut, né? E 2 em empresas diferentes. Não. Fiquei lá, né? Até que voltei para Campinas, né? E acabei indo fazer faculdade de Direito. Aí você mudou de... Quanto tempo você ficou na indústria farmacêutica? Fiquei acho que 1 ano, mais ou menos. Não. Retomando só uma coisa que eu fiquei na dúvida. Você tinha comentado do Genevieve? Genevois. Chama Genevois, francês, né? Você tinha comentado que ele trouxe o projeto de uma escola francesa? Do modelo francês. A construção tem a ver com isso daí, porque eles idealizaram essa construção que ela teria só almofada. Então, no calor, né, ela refrescaria, no inverno não seria frio. Só que o arquiteto da época errou, que aqui quando é quente, quando é frio é muito frio. E, de primeiro, todas as salas tinham essas placas, tá? Essas placas que tem na lateral das salas, nos laboratórios, por sinal é de amianto. Não, na época se usava amianto, a gente encostava no amianto todo dia. Tal. Era por uma questão de segurança. Se acontecesse alguma coisa, você dava um chute na placa, a placa estourava, você saía fora. Só que isso foi usado nos laboratórios das salas de aula. E às vezes, por brincadeira, algum aluno, não sei o quê, era comum alguém quebrar essas placas, tal, dava uma certa confusão aqui na escola. Essas placas são por segurança do laboratório. Do laboratório, mas só que foi implantado na escola. Até a área que foi construída depois de Genevois seguiu o mesmo modelo. Tanto é que esse pavilhão aqui não tinha, né? Não tinha nada disso aí. A escola era um pedaço do primeiro pavilhão, né? Tinha o primeiro pavilhão inteiro, mas não tinha essa parte da administração, né? O auditório tinha, não? Aqui no meio, entre os 2 blocos, né? Era para ter um ginásio, né? Um auditório, um ginásio, era redondo e tal. Lá embaixo, na área da educação física, era para ter uma piscina olímpica. A gente brincava que ia nadar na piscina, né, da escola e tal. Né? A escola não mudou, assim, a estrutura física da escola ficou até a morte do Dr. Genevois, né? E perdeu o contato. Uma época, a filha dele tinha algum contato com a escola, a esposa dele está viva, Dona Margarida está viva. Não. Se fizer uma solenidade que chamar ela, ela vem. Né? A Dona Margarida, ela veio em homenagens, tal, a comemoração de aniversário da escola, tal. Depois eu não sei se ela não veio ou se não foi convidada. Não. Porque quando tem essas solenidades aqui da escola, é engraçado, tem um monte de gente que não é convidada e que participou dessa época da escola. Né? Então, depois que eu saí, em 73, como eu digo, né? Fui fazer faculdade de Direito e tal. Quando eu estava no último ano da faculdade de Direito, o professor Miguel Henrique Russo ligou, na época o telefone daqui da escola era da casa da minha mãe, não, que precisava falar comigo. Para mim vir aqui na escola porque ele queria falar comigo. Eu fiquei ficado, falei, pô, o que o Miguel quer falar comigo? Pô, ele me suspendeu, ele fez tudo. Eu fiquei devendo alguma ainda. Não, que aqui qualquer coisa era suspenso. Né? Aqui, né, não tinha por onde. Era suspensão, não tinha conversa. Né? Você sabia
Só se você não sabia quantos dias. Não, mas que você ia se suspender, você ia. Não. Né? Foi bom. Vim aqui e tal. Na época, eu tinha montado uma indústria de calçados, que era a atividade do meu pai. Não, tinha montado essa indústria, né? E trabalhava lá na fábrica, fazia toda a parte administrativa, aquelas coisas todas, né? Bom, e falei, pô, o que o Miguel quer comigo, né? Aí tinha algumas aulas de elementos de administração de empresa. Não. Por quê? Como eu falei anteriormente, não só a estrutura do prédio, a matriz curricular aqui era uma matriz que não era igual ao segundo grau de outras escolas. Tanto é que a gente tinha uma dificuldade para prestar vestibular. Porque geografia, a gente devia ter uma aula, duas no máximo, num ano. Aqui tinha disciplina que era semestral. O curso era anual e a disciplina era semestral. Não? História, a mesma coisa. Essa matriz curricular veio também da escola? Ele que fez esse embolado aí, né? Você acredita que ele trouxe também da França? E uma das disciplinas que estava implantada é esse de elementos de administração de empresa. Não. Como eu tinha fábrica, não sei o que e tal, foi esse o motivo do Miguel me convidar para ser professor. Não. Aí eu falei para ele, estava no quarto ano da faculdade, não sei o que e tal, não era impedimento. Não. Então, acabei aceitando. Eram 4 aulas no período diurno. Não, 4 aulas no período diurno. Comecei a lecionar essas aulas, em substituição a uma disciplina que era semestral, né? Professor Buriti, não, falecido já, né? E comecei com essas 4 aulas, fiquei um bom tempo com essas 4 aulas, tocando a fábrica normalmente. Eu vi uma tarde aqui na escola. Não. Depois de muito tempo já aqui, abri o curso noturno, não? E no curso noturno foi dar aula o professor Clóvis, que era um funcionário da IBM. Não. Só que o Clóvis tinha que fazer uma viagem para o exterior pela IBM, e quem ia pegar as aulas da noite? Aqui a atribuição era assim, você vai pegar essa aula. Não? O Miguel me chamou e falou, você vai dar aula no noturno. Então, fiquei com 8 aulas, 4 e 4. Não, fiquei muito... E isso em paralelo com a indústria e tal, até que eu acabei desistindo da indústria, saí e tal, fui ter outra atividade de comércio, não? E mantendo a escola. Que ano foi que você entrou como professor? Então, eu entrei como professor em 18 de fevereiro de 1978. Não, 78. Então, mais ou menos uma coincidência. 5 anos depois de formado. Não. E você ficou por quantos anos dando aula? Eu fiquei até hoje. Até hoje, né? Na verdade, né, eu aqui na escola tive uma passagem bem interessante, muito boa. Né? Tinha minhas aulas, tal. Quando eu deixei a atividade de comércio, tal, que eu tinha, né, o professor Maurício, na época, me chamou, e o motivo também de eu deixar fora, foi que na época era o Maurício, o diretor da escola. Né? Acho que ele foi diretor da escola por 16 anos, né? O professor Maurício. Né? E Desculpa. Você estava falando que foi um período muito bom, o período que você ficou como professor no ITK. Porque o Maurício me chamou para assumir uma responsabilidade, que seria responsável pelo noturno, porque não tinha que vice-diretor, né, tal. E tinha essa figura, podia ter essa figura do coordenador. Não. Aí ele me chamou para ser coordenador, eu peguei o período todo do noturno, não. Um período dava aula, depois eu me afastei, inclusive, das minhas aulas do noturno, não. Fiquei muito tempo, não me lembro quantos anos, não. Aí, disso daí, eu acabei assumindo aqui na escola que chamava supervisão de estágio, mas era relações de empresa. Né? Tinha o professor Leotério Pinotti, que já era de lá, e aí a escola tinha 3 cursos já, né? Química, Bio e Petro, né?
e eu acabei assumindo, junto com o Léo, essa supervisão de estágio. Essa supervisão de estágio, daqui, por conhecimento, com uma que tinha sido funcionária aqui da escola e trabalhava na administração central do Paula Souza, professora Vilma de Moraes, então, pediu que eu começasse a dar uma assessoria lá em São Paulo, como aqui era bem estruturado e nas outras 13 não era, né? Organizar a supervisão de estágio nessas 13 escolas. Eu falei, legal, então fui, ia alguns períodos, né, alguns dias inteiros, né, ia para São Paulo, promovia reunião com o pessoal que respondia por isso nas escolas, chegava a ir nas escolas, tal. Estava lá na supervisão de estágio. De repente, o Centro Paula Souza recebe 84 escolas de presente do Dia dos Professores do governo do Fleury. Não. Em princípio, essas escolas vieram para o Centro Paula Souza, mas era para verificar quais poderiam ficar. Não. Na época, o superintendente do Paula Souza era o professor Elias Orani. Para ser superintendente, tinha de ser professor pleno da FATEC. Não, era a regra da superintendência. Não. E o Orani, que era o superintendente. E era uma pessoa assim, muito. Se conversava com ele nos corredores, não tinha aquelas formalidades lá com ele e tal. Quando ele recebeu essas escolas, não, ele chamou esse grupo que trabalhava lá e falou, o que nós vamos fazer? Não, a professora Vilma estava lá no Centro Paula Souza e ela estava lá organizando para tirar a supervisão da Secretaria da Educação e ter supervisão própria do centro, por exemplo, que tinha já o Senai, o Bradesco e tal. Né? Isso dependia da autorização do Conselho Estadual de Educação, tal. Mas uma pessoa que era membro do Conselho Estadual de Educação fazia parte do Conselho Deliberativo do Centro, aquelas coisas todas, né? E a professora Vilma estava organizando essa saída da Secretaria da Educação, porque os supervisores eles tinham as regras da Secretaria de Educação e as regras do Centro Paula Souza eram outras. Então, era uma confusão nas escolas. Não? E como eu estava lá, acabei indo para o grupo da supervisão. Nesse momento que apareceu essas escolas, o professor Elias chamou a gente e tal, porque a ideia do professor Elias é que tinha que fazer um diagnóstico das escolas. Então o professor Elias montou um trabalho todo para fazer o diagnóstico. Aí nós descobrimos, no meio do diagnóstico, que não tinha diagnóstico. As escolas já eram, e já estava vindo mais. Não? Bom, porque algumas que ficaram de fora, politicamente, não sei o quê, acabaram vindo, de 80 foi para 90 e não sei quanto. Elas eram escolas técnicas? Eram escolas técnicas, entre parênteses, muitas delas. Não. Na verdade, muitas tinham cursos profissionalizantes. Sim. E não cursos técnicos. Algumas não tinham mais nada, tá? Só tinham o nome. Tá? Por exemplo, é uma que tem aqui em Souzas. Dava um diploma de técnico de laboratório, de análise clínica. O aluno nunca viu isso. Não? Nesse bolo de escola, tinha duas coisas que a gente não conhecia. Porque do resto, secretariado, administração, informática, mecânica, termo, não sei, a gente tinha tudo. Nas escolas já tinha. Né? Não. Veio enfermagem e veio escola agrícola. Bom, né? Aí, na hora da não sei o que, então, o professor Elias, né, chamou eu e o professor Agazzi, que na época ele era diretor de uma das escolas de Sorocaba, então, para a gente coordenar as escolas agrícolas. Eu falei, mas professor, eu sou formado em Direito, o Agazzi é formado em Biologia, não, né? Falou, não sei o que, tal. E a gente teve que assumir, tal, numa boa, não sei o que, tal, né? E a gente começou a fazer visita nas escolas agrícolas. Nossa, o que a gente viu, né? Foi assim,
histórica coisa, né? Histórico. Foi. Então, numa das primeiras visitas que nós fizemos, não sei o que, tal, fomos recebidos na escola, aquelas coisas todas, vimos lá, eles mostram sempre que tem pior na escola, não, né? Aquelas coisas. Chegou a hora do almoço, né? E o almoço era no refeitório, que era o refeitório dos alunos, os professores comiam lá, tal, não sei o que. Estava numa mesa, tal, eu sentado, na minha frente estava o Agás, do meu lado estava a diretora da escola. Serviram a comida, não, a hora que eu fui comer, tinha um objeto estranho. Eu até brinco, né? Era uma perna de barata. Meu Eu Deus. peguei o arroz e sepultei a barata. E fiquei conversando. E nada de comer, que eu não ia comer aquilo e tal. Né? Bom, o Agás percebeu que tinha alguma coisa. Não, mas também não ia falar nada. Não, foi a primeira experiência que nós tivemos. Aí chegou lá no Centro Paula Souza, todo mundo ficou sabendo dessa história lá, porque tinha um motorista também que ia com a gente e tal, né? Todo mundo estava sabendo. O professor Elias me chamou lá na sala dele. Ô professor, que história é essa que você comeu perna de barata? Até aqui chegou o negócio? Não. Isso daí, só para você ter uma ideia, né, do que era a escola. Nessa escola, os dormitórios tinham blocos assim destruídos, porque era comum os alunos do terceiro ano, quando se formavam, quebravam o dormitório. Não, é a tradição da escola. E vocês iam ter que assumir... Não, já tínhamos assumido isso aí. Até então a gente estava meio no... Né, o que veio por aí. Não? E a gente começou, vamos em outra escola, vamos não sei aonde. E começamos também em escola que apresentava coisas meio estranhas, ou denúncia, não, né? A gente ia também para conhecer e ao mesmo tempo apurar o negócio da denúncia, né? Tinha coisa assim pitoresca. A diretora da escola, a filha casou, ela pegou um boi da escola, fez churrasco e deu um boi. Só que ela pegou um boi bom e deu um boi porcaria. Numa outra escola que a gente estava, o diretor estava negociando coisas da produção da escola. Não, a hora que nós chegamos. Não. E a gente não sabia quem era o diretor, não sei o que. Nós ficamos ali do lado, né, para entrar na escola, e a gente viu toda a negociação dele com o negócio da escola. Uma outra escola, a escola do boi ralado. Eu falei, o que é isso, escola do boi ralado? Tal. Vamos lá. A escola matava o boi, né, para alimentação dos alunos, pegava toda a carne e moía, punha nos sacos plásticos, punha nos freezer. Então a escola só servia carne moída. Não. Então era um negócio. Numa outra nós fomos visitar, não sei o quê, tudo bem, boletitinho e tal, né? Chegou num lugar lá, era o que a gente chamava de chiqueiro, né? Para eles não é chiqueiro, né? É pocilga, né? Então, chegamos lá na pocilga, não sei o quê, os porcos nunca, do lado um barreiro enorme, os porcos tudo lá dentro. Não. Chama até legal, falou, tem não sei o que e tal. Aí um dos professores da escola falou, sabe qual é o problema? Aqui é o esgoto da escola. E ele quebrou, não sei o que, e ninguém consertou, formou. Não, puta, mas os porcos aí estão, fomos almoçar. Qual era o prato? Porco. Sinto muito. A gente passava fome nas escolas, porque a gente não comia mais, a gente só enrolava, não sei o quê. Quanto tempo você ficou fazendo esse trabalho? Eu fiquei mais ou menos de 82, tal, né? Até 99. Eu fiquei no Centro Paula Souza. Depois deixamos isso daí, tudo, né? Eu fiquei no grupo de supervisão escolar, só que eu não era supervisor escolar. Na verdade, era aquele antigo inspetor, né? Porque o pessoal recrutado lá, né, da supervisão, alguns vieram da Secretaria da Educação, né? Alguns não, eram professores do Centro Paula Souza, capacitados, então eles se tornaram supervisores. Não. Mas, fora alguns núcleos que a gente era dividido em núcleos, a orientação não era do Centro Paula Souza, era a orientação da Secretaria da Educação. Então, e eu acabei tendo esse trabalho, né?
E outra, muito concurso público. Porque quando as escolas vieram para o Centro Paula Souza, aconteceu o seguinte, eles achavam que eles iam passar do Estado, que eles eram OFA, que não é nada, não é seletista, não é estatutário, não é nada, iam passar para o Centro Paula Souza. E eles chamavam o Centro Paula Souza de fundação. Todo lugar, então você tinha que corrigir. O Centro Paula Souza não é uma fundação, uma autarquia de regime especial, não sei o quê. Eu levava na pasta os decretos, tal, né, porque eles desconheciam isso daí, passaram de bobeira, não? Os diretores ficaram muito satisfeitos, porque eles mostravam os dois olerites. Olha quanto eu ganhava, olha quanto eu ganho agora. Não, para eles foi ótimo. Para os professores não foi tão bom, não? Si mesmo tiveram uma melhor, mas eles achavam que eles tinham passado outra. Eles achavam que eram estatutários. Não, nunca foram. Tem uma história aqui, que não sei o que um ano foi feita uma consulta e os funcionários optaram por estatutário e os professores seletistas. Nunca ninguém viu essa consulta aqui. Nunca. Em escola nenhuma. Não. Né? Então, um negócio meio bravo isso daí, que foi na época das 14. Não. Tanto é que nessa época, nós, por problema de salário, não sei o que, fizemos um movimento grande, saiu daqui não, da ETCAP? Da ETCAP, não. E conseguimos fazer uma greve geral nas 14 escolas. Não. E sediado em São Paulo, na escola GV, na Getúlio Vargas, que tinha um auditório, não sei o que tal, as assembleias, não sei o que, era tudo na GV. Não. Conseguimos parar todas as escolas, não. Tem professor que não aderiu, ficou lá, não sei o que tal, sempre tem, né? Quem não entra. Eu mesmo não cheguei a recusar a greve. Eu fui dar umas aulas do Bento Quirino, não, e era uma escola mais política do que outra coisa. Não. Todas as escolas não iam entrar em greve, só eles que iam entrar. Eu não vou entrar. Não, não vou. Mas nesse caso, dessa greve, vocês estavam reivindicando? Nós estamos reivindicando aumento de salário e carreira. Não, uma carreira. É outro problema do Centro Paula Souza, que tem umas carreiras fragmentadas que acaba logo. Atualmente nós estamos numa de 88. Não? De 88. Então, dessa greve que parou as 14 escolas, então, vocês conseguiram... Nós somos atendidos no Palácio, não? E o senhor Serra era o secretário da época, não, né? Era o Montoro, não. O Serra muito, né? Perguntou quem eram nós. Quem são vocês? Não, né? Nossa, aquilo inflamou, né? Sei que brigamos, não sei o quê. E aconteceu um negócio engraçado. O secretário da Fazenda fez um erro, cometeu um erro no cálculo. Não, porque ele tinha dado 20% para o Estado. Não. Nós estávamos pedindo um percentual que era tipo assim 30%. Só que na hora da redação dele, saiu os 20 mais os 30. A gente pensou, não, vamos voltar lá, falar que ele se enganou. Bom, isso deu um alívio. Não. Né? Então, os salários aqui não era ruim naquela época. Né? E quando essas escolas vieram, não era ruim. Né? Embora a defasagem com a Secretaria da Educação não era tão grande por causa desse aumento que a gente teve. Não. E aí, esses professores se espantaram quando o centro começou a falar em concurso. Não. E muitos deles achavam que era concurso de faz de conta. Não. Isso aconteceu, e a gente verificou, na hora da aplicação das provas. Não. Que as provas foram aplicadas nos núcleos. E eu fui o coordenador da aplicação das provas aqui em Campinas. Então, a gente usou várias escolas, tal, para o nome de professor, e eu coordenava isso daí e tal, né? Eles vieram, se inscreveram, não sei o quê, vieram tal. Eles achavam que iam preencher a prova, assinar a presença e podia entregar a prova e ir embora, que estava aprovado. Não. Só que eles viram que não era bem assim. Não. E foi dito para eles que não seria, tal. Deu um trabalho na época, no dia
da aplicação da prova, porque eles não queriam ficar na sala, que tinha tempo mínimo e tal. E o centro fez uma prova como concurso público. Bom, a parte pedagógica foi redigida pelo pessoal da Faculdade de Educação da Unicamp. Não, então não era babaquice, né? Não. E as outras eram questões técnicas por professores que eram da área do Centro Paula Souza. Não. Nisso, muitos ficaram reprovados. Mas, assim, teve uma reprova muito grande. Não. Professor Marcos, a gente vai dividir a entrevista em duas partes. E na segunda parte a gente retoma, então. Tudo bem. Tudo bem? Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui falar conosco. Não, a gente agradece à disposição, tá? Imensamente. Estou aqui na escola todas as manhãs, menos quinta-feira. Perfeito. Muito obrigada.